Bom dia, sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre a operação envolvendo as grades, os tipos, regulagens, todos os processos que nós fazemos aqui para realizar, então, a operação utilizando aí as nossas grades. Já quero pedir a todos que, caso tenham alguma dúvida, por favor, coloquem aí no chat, que a gente vai respondendo aí e interagindo à medida que as dúvidas, porventura, forem surgindo. Nós vemos numa sequência, né, vendo todas as operações. Na aula passada, nós falamos sobre a operação envolvendo aí as grades, envolvendo aí os arados, né? E hoje, então, nós vamos conhecer um pouco sobre a operação regulagem envolvendo aí as nossas grades. Bom, em termos de definição, então, as grades, né, elas são equipamentos destinados ao preparo, visando, né, com o objetivo de promover o destorroamento e o nivelamento do terreno, do solo, da área onde nós estamos fazendo a nossa operação. Para quê? Para que possa possibilitar, então, melhores condições para que a gente possa realizar, né, a nossa semeadura, né, a implantação da cultura que eu quero implementar lá na área que nós formos utilizar. Então, basicamente, essa é a definição que nós temos das grades. E as principais funções que uma grade ela apresenta, né? Nós temos as grades, elas podem realizar diversas funções. Dentre elas podem promover o nivelamento do solo, elas podem completar o trabalho que foi realizado aí pelo arado, seja ele de disco, seja ele de aivecas, né? Promover o destorroamento e a desagregação dos torrões que foram formados pelo tombamento da leiva, se porventura a gente utilizar ela após a prática da aração. E com isso, ela vai promover uma maior adesão, vai juntar melhor o solo, vai diminuir os vazios que porventura estejam presentes aí nesses torrões que foram oriundos, por exemplo, do processo de aração. Então, essas funções elas podem ser isoladas ou também podem trabalhar aí de forma conjunta. Então, a grade ela tem uma versatilidade de uso bastante significativa. Ela pode também promover o picamento, né, do material vegetal que porventura esteja na superfície do solo e, obviamente, fazer a incorporação desse material de restos de culturas que estejam presentes aí na superfície do solo, romper a camada superficial do solo, né? Então, nós vamos conseguir aí algo em torno, dependendo, obviamente, de uma série de fatores que a gente já vai ver um pouco mais à frente, mas camadas em torno de 15, 10 centímetros de profundidade. Fazer a incorporação de corretivos, de sementes, de adubos e até mesmo de fertilizantes que, porventura, dentro da estratégia de operação para a implementação da minha cultura, eu defina isso. Então, eu posso utilizar a grade para fazer essa incorporação e ela também pode ser usada como um elemento que vai aí possibilitar a invasão, a eliminação, né, de plantas invasoras. Dentre a estratégia de operação com as nossas grades, nós temos a possibilidade de utilizar elas antes de realizar a aração, depois de realizar a aração, né? E quando a gente fala em aração, entende-se que é o arado de discos ou o arado de aivecas, e eu também posso utilizar ela substituindo
a aração. Então, essa estratégia de operação que nós vamos implementar com as grades, elas vão depender do tipo de grade, da condição, do tipo de trator e da forma que eu quero que o meu solo se apresente lá para fazer essa operação e objetivando aí deixar ele, né, nas condições em que necessite para a implementação da cultura. Então, se eu vou fazer um plantio de uma gramínea, uma reformulação de pastagem, ou se eu vou plantar culturas que exigem uma precisão maior aí na questão do espaçamento entre as sementes e da profundidade. Então, essas características elas vão definir também que tipo de operação que nós vamos utilizar, que nós vamos realizar aí com as nossas grades. Bom, antes da aração, qual é o objetivo que nós usamos aí a nossa grade para utilizá-la aí antes da aração? Se eu quiser fazer picar a massa vegetal que porventura esteja na superfície do solo, com isso diminuindo aí os bolsões de ar, né, fazendo a incorporação desse solo, porém eu tenho algumas limitações, né? Se eu tiver muita massa vegetal na superfície do solo, eu posso correr o risco aí de ocorrer alguns embuchamentos, né? Onde eu tenho vegetação, essa vegetação possa ser uma vegetação mais densa. Então, tenho que ter alguns cuidados aí que podem limitar o uso e a qualidade da operação envolvendo aí as minhas grades. Obviamente, toda vez que eu utilizo, defino qual vai ser o tipo de uso que eu vou fazer da minha grade, se vai ser antes, depois ou em substituição, eu defino, eu tenho que ter algumas estratégias. Nós precisamos lembrar sempre que toda vez que eu faço operações que vão envolver revolvimento do solo, né? Então, vamos imaginar que dentro da minha estratégia de operação ali da área que eu vou fazer, eu preciso usar a grade, eu vou usar a grade antes, mas eu vou fazer um processo de aração ou um processo de escarificação, outra operação na sequência, né? E que, de certa forma, exige um pouco de tração do trator. Toda vez que eu revolvo a superfície do solo, eu vou diminuindo a capacidade de tração da minha máquina, porque a superfície ela já começa a estar mexida. Então, isso pode afetar a aderência dos pneus e ocasionar um excesso de patinamento ou uma dificuldade dele tracionar com mais eficiência. Então, é importante que a gente tenha isso em consideração, mesmo que a minha máquina esteja adequada, com peso correto, distribuição de peso, mas eu tenho que levar em consideração que eu estou mexendo a superfície do solo antes de fazer outras operações que também vão demandar tração. Então, dentro do seu planejamento, é importante que se defina muito bem esse processo, levando em consideração isso, para realmente verificar se essa operação a ser realizada realmente é necessária, ou se eu já posso entrar, por exemplo, com arado. Então, fica aí esse lembrete para vocês. Então, substituindo a aração, eu vou usar a grade para ela fazer todo o trabalho que o meu arado faz e que a gente já observou, né? E se tiver alguma dúvida, eu convido vocês aqui para clicarem aqui nesse link aqui, que tem uma aula lá sobre a operação com grades, então vai aparecer aqui em cima, tá certo? Então entrem lá depois, recomendo que vocês assistam e vejam de novo. Então ela vai fazer esse processo de aração, tá certo? Que é o corte, o revolvimento e a inversão da leiva do solo, e ao mesmo tempo também fazer a incorporação, a desagregação, a quebra desses torrões, a diminuição dos espaços vazios, todos aquelas características, aquelas funções que a grade faz. Normalmente nós usamos,
em substituição à aração, quando eu vou fazer, por exemplo, uma operação de reforma de canavial, quando eu vou fazer, por exemplo, uma operação em áreas recém-desmatadas, ou até mesmo para facilitar o desmatamento, onde eu possa, aquela vegetação que sobrou ali da retirada das árvores maiores, né, da vegetação maior, possa ser aí de forma incorporada. Né? A vantagem disso é que nós vamos fazer 2 operações numa passada só, uma vez só. Então, a gente economiza. Quanto mais a gente puder otimizar a questão da minha operação com a máquina no campo, é interessante, né, a gente analisar dessa forma. Então, aí a gente vai estar fazendo 2 operações em uma só. Então, isso eu diminuo o tráfego de máquinas, com certeza a gente vai ter uma possibilidade aí de redução do consumo de combustível, e aí cabe avaliar se a qualidade da minha operação e a qualidade do meu preparo, ela atende às operações que porventura vão ocorrer na sequência, que seria a implementação da cultura, seja através da semeadura, seja através do transplante, né, do transplantio, enfim. Então, é uma questão a ser analisada e a gente pode utilizar. Então, nesse aspecto aí, o exemplo da reforma do canavial é uma atividade, uma operação que é muito comum usar, substituir o arado utilizando aí a nossa grade. E depois da aração, nós podemos dizer que seria aí a nossa forma tradicional, né? Dentro de um preparo que nós chamamos de periódico do solo, preparo convencional, nós usamos a aração para fazer o corte, a inversão e o tombamento da leiva, e depois usamos, então, a grade para quebrar, né, essa leiva, esses torrões que foram formados pelo processo de inversão e tombamento, né, deixando com o objetivo de nivelar o solo e, ao mesmo tempo, também promover esse destorramento, deixando aí a minha área, deixando aí o meu solo já preparado nas condições para receber aí a cultura e dar sequência dentro do planejamento e do processo de implementação da cultura que eu quero. Obviamente, o número de vezes que nós vamos passar com a grade, com a máquina nesse solo vai variar em virtude da qualidade da desagregação, do destorramento que eu quero no meu solo. Tá ok, pessoal? Como eu disse, alguma dúvida, vocês, por favor, só utilizar aí o nosso chat aí para fazer essa interação. Bom, nós temos 3 classificações de grades existentes. Porém, aqui no Brasil, a que nós mais utilizamos são as grades de disco. Então, todas as nossas grades, ela vai ter um chassi, que seria uma barra porta-ferramentas, né, uma estrutura aonde vai ser montado, né, os elementos que compõem a nossa grade, que, na verdade, os órgãos ativos são os discos. Mas nós também vamos ter, mas com uso muito mais reduzido, as grades de dentes e também as grades de mola. E nós vamos ver as características de cada um, mas, como eu falei, dando um pouco mais de ênfase aí à nossa grade de discos, tá ok? Então, a grade de discos, como a gente pode observar aqui na nossa imagem, né, e nesse momento aqui não nos interessa saber qual é a classificação e o tipo de grade que nós vamos ter, nós já vamos ver um pouco mais à frente, mas nós temos uma estrutura e montado nessa estrutura aqui nós vamos ter uma sequência de discos e outros elementos que fazem parte da minha grade. E um sistema que vai fazer o acoplamento dela no trator, que pode ser tanto de arrasto, como também pode ser montado. E meu órgão ativo aqui, então, são esses discos que têm características recortadas e lisas. Nós vamos comentar um pouco mais sobre isso já já. Outro tipo de grade, né, que nós vamos ter
porém não muito comum aqui no Brasil de se encontrar, mas é possível, são as grades de dentes, né, com as mesmas características que nós já mencionamos na grade de discos. A diferença é que ela tem menos elementos, né, menos componentes, com isso, inclusive, reduz a questão da manutenção e, obviamente, do custo, né, porque eu tenho menos peças que compõem aí a nossa grade, tá certo? E também nós vamos ter uma estrutura menor, e a diferença que nós vamos ter em relação à grade de discos é que o órgão ativo aqui é uma haste em forma de mola. Então, quando a grade ela vai passando, ela vai promovendo aí uma vibração, e essa vibração, então, vai fazendo com que haja o destorroamento desse solo. E na parte de trás aqui da grade, nós vamos ter uma espécie de um destorroador, nivelador, que à medida que ele vai passando, então ele vai pegando esse solo e vai fazendo um nivelamento e também ajudando aí o destorramento. Então é um rolo que fica aqui na parte traseira dessa grade. A outra grade que nós temos são a grade de molas, né, que tem o mesmo princípio, né, da anterior, que é a grade de dentes. A diferença, então, é a estrutura, né? Que essas molas promovem uma vibração também, que vão fazer aí promover o destorroamento e o nivelamento do meu solo. Bom, nós podemos classificar, então, as nossas grades de acordo com alguns parâmetros, quanto ao tipo de acoplamento, quanto à movimentação e disposição do solo durante a passagem do meu equipamento e quanto à fonte de potência. Então, quanto ao tipo de acoplamento, nós vamos ter aí as grades montadas, que são acopladas aí nos 3 pontos do sistema hidráulico, e as grades de arrasto, que também são acopladas aí na barra de tração. Então, são 2 formas distintas que vão conferir também características específicas, né? E a gente já falou na aula anterior sobre o acoplamento, né, de implementos montados. Aquelas mesmas regras servem também para as nossas grades. Quanto à disposição e à movimentação do solo, nós vamos ter a grade que nós chamamos de simples ação e a grade de dupla ação. A diferença entre elas é em relação à movimentação do solo durante a passagem do meu equipamento. As grades de simples ação, elas movimentam o solo apenas em um único sentido. E as grades de dupla ação, que são as que nós mais utilizamos, ela movimenta o solo, então, durante a passagem do meu equipamento, em 2 sentidos, e esses sentidos eles são opostos. Então, essa movimentação dupla, né, a seção dianteira movimenta o solo para o lado, e a seção traseira movimenta esse solo para o outro lado. Então, essa movimentação melhora o destorroamento, melhora o nivelamento do solo e confere a esse tipo de grade um trabalho muito mais efetivo quando se fala aí em preparo de solo. E quanto à fonte de potência, né, nós temos a tração animal, o uso aí de animais, que já cada vez mais isso tem reduzido no Brasil, mas ainda encontramos alguns nichos, alguns locais aqui ainda usam a tração animal. A maior dificuldade da continuidade da tração animal não é só a questão da eficiência operacional, mas também a dificuldade de se ter animais treinados em condições de realizar o trabalho, né, e pessoas que ainda treinem, que ainda pratiquem essa atividade.
Então, a gente tem hoje um número reduzido muito grande da tração animal aí na questão da operação com as máquinas nas nossas propriedades. E o que a gente mais usa, então, é a tração mecânica, né? Que é o nosso equipamento acoplado numa fonte de potência, seja ela o trator, que é o mais usado, ou os microtratores, conhecidos também como tobata. Bom, em termos, então, de movimentação do solo, vamos explicar um pouco mais aqui o que significa uma grade de simplização e de duplação. Então, em termos constitucionais, a grade de simplização ela vai ter duas seções dispostas na mesma linha, aqui lado a lado, né? E durante a movimentação da minha grade, tracionada pela nossa máquina, pelo nosso trator, ela vai movimentar o solo apenas num sentido. E com isso, nessa movimentação em um único sentido, confere uma característica de preparo de solo. Já a nossa grade de duplação, nós vamos ter as seções na dianteira e as seções na traseira, e à medida que eu tenho a movimentação do meu equipamento no solo, a seção dianteira movimenta o solo para um lado e a seção traseira vai movimentar o solo para o outro lado. Então, como é que nós vamos entender? Nós já temos na outra slide, a gente vai conseguir entender melhor aqui essa movimentação. Mas vamos observar aqui na nossa imagem, se vocês observarem aqui o lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo, a concavidade dos meus discos aqui na seção dianteira está para a direita. Então, quando ela for passar, esse lado da minha grade vai movimentar o solo para a esquerda. Na seção traseira aqui, do mesmo lado esquerdo, a concavidade dos discos está para dentro. Então, ela vai pegar esse solo que a dianteira jogou para a esquerda e vai trazer para a direita. Então, ela vai fazer essa movimentação num sentido e no outro sentido, na mesma passagem do equipamento. O mesmo passo que acontece aqui na direita. Então, ela vai promover uma mobilização mais completa do meu solo. E aqui a gente vai conseguir entender bem. Se a gente olhar aqui a seção dianteira e a seção traseira, nós temos aqui que a seção dianteira, a concavidade dos discos está virado para lá, para a direita. E aí o solo, quando a minha grade passa na superfície do solo, ela movimenta o solo no sentido para a direita, olhando a imagem de frente. Na seção traseira, a concavidade dos discos está para fora. Então, ela vai pegar todo esse solo que foi para lá, para a direita, vai trazer ele para a esquerda. Então, essa movimentação dupla em sentidos opostos vai promover uma melhor mobilização do solo, um nivelamento, um destorramento, incorporação, todas aquelas funções que a gente já mencionou aí da nossa grade, que são benéficas aí para a nossa operação. Então, as grades de duplação são as grades que nós mais utilizamos aí na agricultura para a realização desse tipo de preparo de solo. Bom, dentro dessa concepção, dentro das grades de duplação, nós vamos ter dois tipos de grades distintos, que nós chamamos de grade do tipo tandem, ou também conhecida como grade X, e outro tipo de grade, que são as grades offset, ou também conhecida como grade em V. Elas fazem o mesmo trabalho, movimentando o solo em sentidos opostos duas vezes, essa movimentação dupla, mas cada tipo de grade confere características peculiares, e nós vamos ver quais são aí essas características. Uma grade do tipo tandem ou em X, normalmente essa grade, na maioria das vezes, ela é montada no trator, ou seja, acoplada nos 3 pontos do sistema hidráulico,
e ela vai ter uma seção dianteira, uma seção traseira, como a outra também, mas se nós observarmos aqui, ó, se fizermos aqui uma diagonal entre as seções, vocês vão observar que ela forma aqui um X, né? Por isso que ela recebe aí esse grade tandem ou grade em X. Normalmente essa grade ela tem as seções dianteiras com discos recortados e as seções traseiras com discos lisos. E o fato dela ser montada no trator facilita muito o trabalho, principalmente se eu tenho áreas muito apertadas ou se eu tenho áreas que tem muita manobra. Então, eu chego no final da minha área, do meu talhão, eu ergo o sistema hidráulico, levanto a grade e consigo movimentar o trator com mais facilidade se a gente comparar com outro tipo de grade, que é a grade offset. E nós vamos ver já as particularidades e as peculiaridades aí desse tipo de equipamento. Bom, o outro tipo, né, de grade de duplação que eu tenho é a grade offset. Então, se a gente observar na imagem, né, comparando aí com relação à grade em X, na imagem anterior, nós vamos ver que a estrutura da grade ela é diferente, né? Nós vamos ter as mesmas seções que nós vimos, né, a seção dianteira, a seção traseira, mas o chassi dela é totalmente diferente. Então, eu tenho uma estrutura que está presa aqui, a minha seção dianteira, e uma outra estrutura que está presa aqui, a minha seção traseira. A grade X é um quadro, né? Como se fosse um quadro, onde essas seções são montadas. E ela tem essa característica, tem esse nome de offset ou V, que se a gente observar aqui na nossa imagem, nós vamos ver que eu tenho, se eu prolongar aqui a seção traseira e a seção dianteira, ela forma um V, onde eu tenho uma abertura menor, um ângulo menor aqui, que é na interseção onde ele vai fazer o V, e uma abertura maior aqui, um ângulo maior nas duas extremidades. Então, por isso que ela leva esse nome. Normalmente as grades offset em V são de arrasto, né, acopladas aí no sistema hidráulico da minha máquina. Bom, visto então as características peculiares, né, entre uma grade de duplação tandem e uma grade de duplação offset, o que define para nós a classificação de uma grade? Se ela é uma grade leve, se ela é uma grade pesada, se ela é uma grade super pesada. O que define isso? Então, o que define a classificação das nossas grades é o peso de cada disco, o diâmetro de cada disco e o espaçamento entre os discos. Isso é que vai definir, então, a grade entre leve, uma grade média, uma grade pesada. Então, levando em consideração esses três fatores, que é definido, então, pela ZAB. Uma grade leve, né, nós podemos classificar uma grade, e aí independe se ela é offset, se ela é tandem. Ela tem o diâmetro do disco de até 61 centímetros, a distância entre os discos de 20 centímetros e o peso dos discos até 50 quilos por cada disco da minha grade. Então, se eu tenho essas características na grade que eu tenho lá na minha propriedade ou que eu vou adquirir, essa grade, então, é uma grade leve. Já uma grade média, ela vai ter o diâmetro dos discos variando em torno de 61 a 76 centímetros. A distância entre os discos variando de 20 a 35 centímetros e o peso dos discos variando de 50 a 130 quilos por cada disco. Uma grade pesada, nós vamos ter diâmetro de discos acima de 76, diâmetro de discos de 32 a 36, tá trocado aqui, tá certo? A distância entre os discos
acima de 35 e o peso entre os discos variando aí de 130 até 180 quilos. E uma grade super pesada, nós vamos ter diâmetro de disco acima de 76 centímetros, a distância entre os discos maior do que 40 centímetros e o peso por disco maior do que 180. Então, essas são... assim é como nós definimos e classificamos a grade entre leve, média, pesada e super pesada. Obviamente, quanto maior for essa classificação, maior demanda e exigência de potência vai ter o meu trator para poder, então, tracionar com eficiência esse meu equipamento. Bom, em termos de componentes, a grade ela é bastante simples. A mesma coisa que eu estiver falando aqui para a grade offset, que é o modelo que nós estamos mostrando aqui, serve também para a grade tandem. A diferença vai ser só no chassi, que na tandem nós temos um quadro, e aqui são dois vértices, podemos dizer assim, né? Onde vão ficar presas aqui as nossas seções. Bom, nós temos o elemento que faz o acoplamento no trator, né? No caso aqui uma barra de tração, poderia ser também um equipamento montado, aqui eu teria uma torre para acoplar o terceiro ponto e os acoplamentos dos braços inferiores. Nós vamos ter o chassi, o dianteiro e o chassi traseiro. Nas seções dianteiras e também nas seções traseiras, nós vamos ter os elementos. Um eixo que vai de uma extremidade à outra. Montado nesse eixo, nós vamos ter os discos, que são os órgãos ativos da minha grade. Nós vamos ter o mancal, que vai sustentar esse eixo, esse conjunto da seção no chassi da minha grade e permitir que tenha um movimento. Entre um disco e outro, eu vou ter os carretéis, que são responsáveis para manter o mesmo espaçamento entre um disco e outro na seção da grade. Nas extremidades, né, juntando esses elementos, nós vamos ter uma coisa chamada calota e uma porca, então, que vai prender todo esse conjunto nesse eixo e sustentado pelos mancais na estrutura da minha máquina. Os mesmos elementos eu vou ter aqui no chassi, na seção traseira. Alguns elementos que vão fazer aqui a regulagem, né, de abertura e de fechamento, no caso aqui da tandem e da offset, aqui da offset, né, o gradient V, a tandem isso muda a estrutura, mas o princípio é sempre o mesmo. E a grade também tem o mesmo problema com relação à profundidade de trabalho que nós já vimos aí no arado. Lembrando, né, que se vocês quiserem revisar a aula onde nós falamos sobre regulagem de arado e grade, é só clicar no linkzinho que está aparecendo aqui acima, que vocês depois são direcionados aí para essa aula para ver essas questões. Mas vamos continuar aqui, né? Depois que você assistir, eu recomendo vocês também assistirem essa aula lá que a gente já deixou gravada aqui para vocês. Então, ela tem essa limitação de profundidade. Lá no disco, é 1/3 do diâmetro do disco, porque o mancal ele encosta no solo. O cubo, melhor dizendo, ele encosta na superfície do solo. Aqui, a grade também tem essa mesma problemática. Então, a capacidade máxima de penetração, de profundidade de trabalho da minha grade é 1/3 do diâmetro do disco, porque aqui o mancal ele encosta no solo. Então, se eu tiver que ter uma profundidade maior de trabalho e eu não conseguir, através das regulagens que nós vamos ver já, eu
mudo o diâmetro do disco para que ela possa, então, penetrar um pouco mais. Porque, obviamente, alterando o diâmetro por diâmetros maiores, eu também vou estar alterando, por exemplo, o peso do disco, o espaçamento entre os discos. Então, esse conjunto de fatores vai fazer com que a grade ela tenha condições aí de penetrar com mais facilidade. E aqui, ao vivo, né, para facilitar um pouco mais a nossa visualização das partes, então essa aqui é uma grade offset ou em V, aonde de controle remoto. Então, eu tenho aqui 2 pneus que serão conectados aqui por essas mangueiras, e essas mangueiras de controle remoto vão em plugs e conexões lá no trator. Então, quando ela está conectada, ela vai transferir fluxo de óleo para poder movimentar esse pneu, subindo e descendo, para fazer o transporte da minha grade, né, durante os deslocamentos. E ele também pode ajudar e auxiliar como um elemento que vai fazer aí o controle da profundidade de trabalho da minha grade. Então, esses pneus aí também têm essa função, além da função de transporte. Em termos de estrutura, como nós vimos, nós vamos ter a fonte de acoplamento aqui, que é uma barra de tração. Então, essa grade é uma grade de arrasto. Eu tenho aqui a seção dianteira, e eu tenho aqui a seção traseira, formando aqui um V, tá certo? Uma estrutura que está presa aqui, que está fixada, tanto a minha seção dianteira como a minha seção traseira. E em cada seção nós vamos ter um eixo que vai de uma extremidade à outra, e montado nesse eixo nós vamos ter os discos, nós vamos ter aqui os carretéis, que vão manter o mesmo espaçamento entre esses discos, o mancal, que vai sustentar esse eixo e conjunto de discos e carretéis na estrutura da minha máquina, no meu implemento, e nas extremidades, então, as porcas e as calotas que vão juntar essas partes. As mesmas características eu vou ter aqui também na minha seção traseira. Então, essas são as principais partes que nós vimos aí de uma grade offset ou também em V. Bom, o acoplamento, né, nós já fizemos, né, nós temos, então, mais uma vez eu recomendo que vocês procurem aí nessa playlist que está aparecendo. Nós temos um vídeo lá que nós ensinamos aí como fazer o acoplamento nos 3 pontos do sistema hidráulico e também o acoplamento na barra de tração. Então, são características bem distintas entre um acoplamento e outro, e a gente mostra lá nesses vídeos como é que nós fazemos esse acoplamento de forma eficiente e principalmente segura, usando os recursos que o meu trator ele tem, tanto para acoplar no sistema hidráulico, como também para acoplar na barra de tração. E a gente vê muito no campo o desconhecimento desses elementos que facilitam a vida do operador e facilitam esse processo, e também a negligência por parte do operador, de não usar esses recursos e, ao invés dele próprio fazer esse acoplamento, usando esses recursos, ele busca o auxílio de terceiros, de outras pessoas para auxiliar no processo de acoplamento, aonde ele fica lá no trator movimentando, e essa pessoa, né, às vezes é mais de uma pessoa, fica ali entre o trator e o meu implemento, numa zona de alto risco, podendo aí acontecer acidentes graves, né, e até mesmo fatal, pelo fato de poder ocorrer aí uma movimentação involuntária do trator, um descuido, enfim. E a pessoa que está ali entre o trator e entre o equipamento, ela muitas vezes não consegue sair porque o espaço é reduzido, né, e acaba sendo atropelada, imprensada, enfim, várias são as possibilidades
que isso pode acontecer. Então, como a gente sempre dá ênfase na questão da prevenção, né, nos acidentes, né, e tem sempre aquele ditado, né, aquela frase importante que o acidente acontece quando a prevenção falha. A gente tem tido muito acidente com esse tipo de atividade que é muito comum lá no campo. O tempo inteiro você está acoplando e desacoplando, engatando e desengatando implemento para realizar as atividades que são corriqueiras lá na fazenda. E usando os mecanismos, vocês vão ter oportunidade de ver nos vídeos, usando os recursos que a máquina tem, isso é muito fácil de ser feito. E o próprio operador ele consegue fazer essa atividade sem pedir o auxílio de outras pessoas. Então, isso é importante da gente mencionar, porque vai fazer a diferença aí no campo entre se envolver num acidente ou não, e principalmente em aumentar a eficiência aí da sua atividade. Então, quando eu acoplo no sistema hidráulico, a gente tem um procedimento a ser feito, e quando eu acoplo na barra de tração, a gente também tem um procedimento a ser feito, que é muito simples, que é muito fácil, usando aí, podemos dizer, os truques que a máquina tem e que às vezes muita gente não conhece. Tá ok, pessoal? Então, no caso da nossa grade, se ela for montada, seguindo aquela regra que a gente já falou, braço esquerdo, terceiro ponto, braço direito. E se for de arrasto, aproxima o trator até que da plataforma de operação a gente consiga ter a visão do cabeçalho, do implemento e da barra de tração, de modo que eu possa levantar ela e fazer, então, um acoplamento. Chegou nesse ponto, eu desço do trator, rebato a barra para o lado, levanto o cabeçalho, volto a barra e coloco o pino. Existem várias formas de fazer, porque pode ocorrer de você ter um cabeçalho do teu implemento muito pesado. Então, existem recursos que a gente pode utilizar, usando aí o sistema hidráulico, usando o controle remoto do equipamento para poder fazer essa movimentação. O ideal, eu sempre digo, toda vez que nós formos, e aí isso é uma dica importante, tirar o implemento do trator, você não pode esquecer que amanhã você vai ter que engatar. Então, o local aonde nós vamos tirar, a gente precisa ter uma seleção melhor. Então, não adianta eu querer desengatar o meu implemento num morro, num local todo irregular, porque para tirar vai ser mais fácil do que para acoplar. E se o local oferece dificuldade, com certeza o acoplamento vai se tornar mais difícil, mesmo a gente usando os recursos que a máquina nos dá. Então, isso é uma observação importante que vocês precisam se atentar quando for tirar, seja qual implemento for do trator. E no caso específico da grade, se ela se ela for de arrasto, o interessante é que antes de sacar fora o pino e soltar o acoplamento do cabeçalho com a barra de tração, a gente calça embaixo, para que a hora que esse cabeçalho for abaixar, ele já fique na altura de acoplamento. Então, isso vai facilitar e muito quando eu for novamente acoplar essa grade. Alguns implementos, não são todos, o ideal é que todos viessem, eles vêm com um descanso, que aí eu solto o descanso, ele fica apoiado, morreu Maria. Mas naqueles que não tiver, é interessante que a gente coloque ali um calço para poder manter sempre o cabeçalho já no nível do acoplamento da barra de tração. E isso vai facilitar, principalmente se o meu cabeçalho é pesado. Agora, também precisamos ter
Outro cuidado, não é qualquer tipo de calço e não vão fazer também armadilhas para depois vocês se machucarem outras pessoas. Então, se vai colocar o calço, procure colocar um calço muito bem estável, né, para que você possa apoiar, então, o cabeçalho. Senão, aquele velho ditado, a gente descobre um santo para cobrir o outro. Aí, o resultado pode não ser aquele resultado esperado. Então, fica aí a dica. Bom, em termos, então, de regulagem, né, das nossas grades, o que a gente tem aí nesse aspecto para a gente fazer aí o comentário? Bom, algumas coisas que a gente vai mencionar aqui, pode ser que a sua grade aí, ou que você encontre aí na propriedade, não tenha essas opções, tá certo? Mas fica aí já a informação. Nas grades offset, aqui podemos dizer aqui que nesse cabeçalho aqui, que vai unir a barra de tração com a estrutura da minha grade, eu tenho posições aqui diferentes. Eu tenho vários furos aqui que eu posso alterar a altura de acoplamento de engate, né, dessa estrutura que está conectada no cabeçalho e na barra de tração do trator com a estrutura da minha grade. E a alteração aí dessa furação, ela vai fazer com que a gente tenha maior ou menor capacidade de profundidade de trabalho da minha grade, mais ação dos meus discos da grade. E ela vai acompanhar aquelas mesmas recomendações que nós fizemos lá nos furos da torre do implemento. No furo de cima aqui, ó, eu uso para solo mais duro e vai ter mais capacidade de tração, porque quando eu puxar a grade, ela vai forçar a grade para baixo. E à medida que eu vou descendo aqui, eu vou reduzindo, né, a capacidade de fazer com que a nossa grade ela tenha mais ação dos discos em relação ao solo. O furo do meio é sempre um furo intermediário. Então, para as grades que a gente tem essa furação, a gente tem essa possibilidade aí de aumentar ou diminuir a ação dos discos, fazendo com que ele tenha mais efetividade no corte e no destorroamento do meu solo. Também aqui na questão desse acoplamento, né, entre o cabeçalho do meu implemento e a barra de tração do meu trator, eu tenho uma série de furos. Esses furos eles vão alterar o ângulo de ataque da minha grade. Então, eu mudo o centro, né, o direcionamento, então eu posso deixar ele mais paralelo, mais perpendicular em relação ao deslocamento, né, a minha linha de tiro do meu trator. E isso vai conferir, deixa eu mudar aqui para o próximo, isso vai conferir maior ou menor penetração da minha grade. Então, se eu for mudando aqui, ó, a furação para cá, o que eu vou fazer com o disco? Com o meu cabeçalho? Eu vou deslocando ele mais para a direita ou mais para a esquerda. Então, isso eu vou aumentando, né? À medida que eu vou trazendo ele mais para a direita, eu vou aumentando também a capacidade de penetração da minha grade. Eu também posso deslocar, né, esse cabeçalho aqui, a fixação dele nessa barrinha aqui, que é a estrutura da máquina. Jogando ele mais para um lado, jogando ele mais para o outro. O ideal é que a gente trabalhe com ele aqui no centro, porque aí a grade vai estar centralizada no nosso trator. Aqui mostrando, então, essa movimentação, né? Então, se eu jogo lá para o ar, eu tenho mais penetração. Se eu volto aqui para a posição original, eu tenho menos penetração. Isso faz com que, durante o deslocamento da máquina,
eu tenha mais capacidade de penetração. Porque se eu desloco o eixo que está fazendo o acoplamento, né, o que isso acontece? As forças resultantes da interação entre a minha ferramenta e o meu solo e a linha de tiro, eles tendem a se igualar para que a máquina possa trabalhar de forma eficiente. Então, ela vai buscar o ponto de equilíbrio sempre. E, com isso, então, faz com que ela tenha maior capacidade de penetração em função dessa característica. Então, isso é uma possibilidade de regulagem que nós fazemos aqui no cabeçalho do meu equipamento. Outra regulagem que nós vamos fazer é no ângulo entre a seção dianteira e a seção traseira. Essa regulagem, né, é muito simples. Abrir e fechar os meus ângulos. Então, no caso aqui da offset ou V, eu vou abrindo aqui, né, faço aqui a abertura do meu ângulo, deixando esse ângulo mais aberto ou mais fechado. Quanto mais aberto tiver esse ângulo aqui, mais a grade vai cortar, mais eu vou ter interação da ferramenta com o solo, mais ela vai cortar, mais ela vai eliminar, mais ela vai preparar o solo. Quanto menor for esse ângulo aqui, menos corte e menor penetração essa grade ela vai ter. O mesmo princípio é feito também para a grade X, ou em tandem. A diferença é que a abertura e o fechamento desses ângulos das seções dianteira e traseira é feito no próprio quadro, no próprio chassi da minha máquina. Então, eu solto os parafusos, aumento a seção, abro os ângulos entre a dianteira e a traseira, ou fecho. Quanto mais aberto, mais penetração. Quanto mais fechado, menor penetração. E aí vai também, aproveitando essa imagem, uma observação importante com relação à forma de se trabalhar com a grade offset. A tandem, vocês viram que a gente mencionou lá, né, a maioria delas é montada no trator, e ela sendo montada, ela está no sistema hidráulico, e aí eu posso, na hora de fazer as manobras com o meu trator, eu ergo a grade, faço a manobra, alinho novamente o trator, abaixo a grade e continuo fazendo, então, o meu trabalho. Já a grade offset eu não tenho essa possibilidade. Se ela não tiver rodas para fazer auxiliar no transporte, eu só posso fazer curvas com essa grade virando sempre o vértice menor, né? A ligação aqui do V. Por quê? Porque quando eu viro para a esquerda com essa grade, as forças que estão atuando na interação entre a ferramenta e o solo, elas se anulam. E quando ela está fazendo a curva, é a mesma coisa que ela tivesse toda fechada. Então, ela perde a capacidade de cortar e de penetrar no solo e gira como se fosse uma roda. A hora que ela alinha novamente, os ângulos voltam à sua posição de trabalho e aí ela começa a cortar o solo e realizar o trabalho que ela fez. Então, se eu não tiver roda de transporte, para poder levantar a grade na hora de fazer a manobra, eu não posso virar com essa grade para a direita. Porque se eu tentar virar com essa grade para a direita, dentro dessas características que a gente já mencionou para você, o que vai acontecer? Eu posso quebrar os discos, entortar a barra de tração, e eu posso até mesmo tombar a grade. Então, isso é um detalhe importante para que você não tenha dificuldades na hora da operação e, principalmente, sabendo essas informações, antes de iniciar o seu trabalho, você trace as estratégias e planeje qual vai ser a melhor forma de se trabalhar com esse equipamento, né? Pouco mais para o final do curso, nós vamos ter a oportunidade de aprender a fazer os cálculos
para determinar a eficiência do conjunto, né, as capacidades operacionais, para nós calcularmos aí a quantidade de horas que eu preciso para realizar uma determinada atividade, para preparar, para plantar, para pulverizar, né? Então, quantas horas eu vou precisar, ou então um equipamento que eu tenho, quantos hectares ele vai realizar em cada hora de serviço. Então, a questão da eficiência operacional é extremamente importante. Então, toda vez que for fazer uma operação, seja com o implemento que for que vocês tiverem, é importante que você planeje essa operação, de maneira que nós passamos o máximo de tempo com o equipamento trabalhando e o mínimo de tempo com o equipamento manobrando ou em deslocamento, entre um sulco e outro, entre uma linha e outra. Então, precisa parar, pensar, planejar para depois executar e realizar o trabalho. E no caso da grade offset, você tem que levar em consideração na estratégia de movimentação que você vai fazer, que eu só posso virar para o lado esquerdo. Porque se eu tentar virar para o lado direito, a gente tem situações aqui como essa, né? Que o risco aí da grade tombar, ela é evidente, ela é e acontece e realmente tomba, né? No caso aí dessa imagem, obviamente a gente fez aí uma simulação para mostrar que ela tomba. Quando ela tomba de lado, é tranquilo, né? De certa forma facilita esse destombamento, um pouco de perícia, tá certo? Você consegue movimentar com cuidado e destombar, mas se ela virar com as rodinhas para cima, aí é complicado, você tem que usar um trator para vir destombar, né? E às vezes você não tem essas condições tão fáceis lá na lavoura, e às vezes também você está muito distante da propriedade para fazer o contato para vir socorrer. E aproveitar essa imagem aqui também para mostrar uma coisa importante que muita gente às vezes não dá nem bola para isso. Já perceberam que todo o cabeçalho de implemento ele tem um giro aqui no acoplamento onde vai o cabeçalho acoplado na barra de tração? Então ele gira, né? Por que ele tem esse giro? Ele tem que ter, jamais trave isso, para que se o implemento tombar, que é no caso aqui, ó, ele gira no cabeçalho e tomba. E muitas vezes ele não quebra nem o cabeçalho e nem a barra de tração e nem leva o trator junto. Porque se ele fosse fixo, quando ele tomba, dependendo, obviamente, do equipamento que ele está tracionando, se for uma carreta, por exemplo, carregada de esterco, com o peso ele pode levar também o trator junto. Então, para esse tipo de barra de tração, seja ela o cabeçalho, barra chata ou boca de lobo, essa boca ela tem movimentação, tanto a boca quanto quanto a barra chata. Diferente do acoplamento, por exemplo, de pino-borra, aí esse tem movimentação mesmo. Tá? Então, é um detalhezinho que faz uma diferença lá no campo em função da questão operacional e talvez muitos de vocês não sabiam dessa informação. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para colocar aí para vocês sobre a operação com grades, né? Então, aí é uma síntese prática e objetiva do que é o funcionamento e as características que nós temos aí de uma grade. Se tiver alguma pergunta, a gente responde. Se não, agradeço, então, a participação de todos e tenham aí um excelente dia. Aquele abraço, pessoal.